Há uma história que intrigou-me bastante ao longo da minha caminhada com o Senhor, mas eu achei interessante a história, mas ainda não consegui, ainda não estava a ter a revelação para entender a profundidade daquilo que Jesus queria partilhar com esta história e porque é que Ele colocou nos Evangelhos. No Evangelho de João 8, temos a história que todos nós conhecemos daquela a mulher adúltera. E é uma história muito, muito bonita, muito interessante. Como é que Jesus lidou com uma situação caricata, uma situação difícil. Ele veio de um ensino, num tempo de ensinar na zona de Jerusalém. Ele era confrontado pelos fariseus, em que os judeus queriam tentar arranjar alguma forma de legalmente prendê-lo e matá-lo. Não estavam a conseguir arranjar nenhuma maneira. Depois de um longo dia de ensino, no capítulo 7, diz que no final, que cada um, no 53, e cada um foi para a sua casa. E depois começamos o capítulo 8, que é Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Agora, vamos imaginar isto como um cenário de um filme em que nós conseguimos imaginar tudo o que está a passar. Não é somente uma leitura litúrgica, mas é uma história em que Deus quer transmitir algumas verdades aqui nisto. Então, depois de um longo dia em que havia conflitos entre os fariseus e os judeus e Jesus, defender quem que ele era, chegou ao fim, que ele estava cansado, cada um foi para a sua casa e Jesus retirou-se para orar. Foi para os Montes Oliveiras, retirou-se durante a noite, passou a noite lá no Monte das Oliveiras e depois, pela manhã cedo, voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E ele, assentando-se, os ensinava. Então, ele volta logo depois de uma noite de oração, uma vigília de oração, no jardim. Ele volta para Jerusalém, para o templo, e ele sente-se ali nas escadas do templo e começa a ensinar. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhes uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentro de vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os mais últimos, e ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vivendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Maravilhosa esta história. Mas há algumas coisas que nós temos que entender o cenário que está a passar aqui. Jesus estava no templo, sentou-se no chão, aquilo à volta do templo é tudo pedra, chão de pedra, escadas de pedra, sentou-se ali nos degraus, começou a ensinar. Os fariseus e os escribas dizem: arranjamos uma forma. Sabíamos que havia uma mulher que andava a portar mal. E hoje à noite ela fez novamente e dormiu com o homem e adulterou, e nós apanhamos aquela mulher em flagrante. Imagina o cenário. Estes homens estavam a tentar apanhar qualquer coisa de poder confrontar Jesus. Agora, porquê que Jesus tinha que resolver esta situação? Ele nem era juiz, nem era sacerdote,
nem estava com nenhuma posição no templo para julgar, e naquela altura Israel era dominado pelo Império Romano, sujeito às leis romanas. As leis romanas naquela altura não permitiam que Israel julgasse com a pena de morte os criminosos que eles tinham no seu meio. Tinham que ser apresentados perante Pilatos ou Herodes e depois ser julgado para que depois o Império Romano julgasse com um crime mais alto, para ser depois julgado com as medidas de julgamento romanos. Porque o povo judeu tinha o hábito de, por causa da lei mosaica, logo que há um crime de adultério, roubo, de castigar com pena de morte. Apedrejar, tirar fora da cidade e apedrejar aquela pessoa. Mas há aqui alguns erros aqui. O primeiro erro é que, pela lei mosaica, alguém que adulterava não era somente culpado de uma pessoa. Eram as duas pessoas que estavam em adultério. Ninguém consegue cometer adultério sozinho, não é? Então, as duas pessoas eram julgadas. Não era somente a mulher, mas a mulher e o homem eram julgados, levados para fora da cidade e apedrejados em conjunto. Mas os escribas e os fariseus eram mesmo malandros. Eles queriam tentar arranjar uma forma de apanhar Jesus. Mas não trouxeram o homem. Não trouxeram o homem para o julgamento. Eles estavam à espera que Jesus, ele chamava-se como o Filho de Deus, pessoas diziam que era Messias, ele tem que reenforçar aquela lei mosaica, à risca, à letra. Então, Jesus, quando é apresentado com esta criminosa, esta adúltera, o que é que ele vai fazer? Será que ele vai impor a lei mosaica de pena de morte, retirando logo a mulher para fora da cidade e iniciar o julgamento de apedrejamento? Ou será que vai reforçar a lei romana? O que é que ele vai fazer? Se faz a lei romana, significa que todo o povo de Israel fica contra ele. Se vai com a lei judaica, lei mosaica, o que é que vai acontecer? Lei romana, provavelmente consegue condená-lo à morte. Eles estavam a tentar maquinar um esquema para conseguir amarrar Jesus. Imagina Jesus, o Criador dos céus e da terra, dentro do corpo humano. O Todo-Poderoso, desde o início, Ele próprio criou a terra, Ele próprio criou tudo que existe na terra, Ele próprio fez a lei mosaica. Ele estava ali sentado nos degraus do templo ensinando as pessoas, e vêm estas pessoas enraivecidas perante ele e dizem: Mestre, julga esta mulher. E eu acredito que Jesus estava num daqueles tempos de falar, ensinar o povo, amor é isto, o reino de Deus é assim, o reino de Deus é assado. E ele, quando houve aqueles acusadores a vir, talvez até foram de madrugada para aquela casa, de rompante, talvez até apanharam aquela mulher em trás menores, talvez até agarraram pelo cabelo, puxaram fora da... Agora estou a fazer aqui o filme. Mas puxaram fora da casa, ela que é a espernear, larga-me, pelas ruas de pó e pedra de Jerusalém, subi pelas escadas do templo, e ela cheia de pó já, toda suja, agarrar pelos cabelos. Mestre, o que é que nós fazemos? Eu consigo imaginar o nosso mestre sentado a ensinar acerca do reino de Deus, e ele só olha para o chão e aquele sorriso nos seus lábios. Ele nem olha para a mulher, nem olha para os fariseus. A Bíblia diz que ele nem olha. Ele está ali sentado e ele começa a escrever. Eu pensava inicialmente que era na terra. Nós vimos aqueles filmes que é na terra que ele escreve. Eu até pensava que era um risco na terra, ou qualquer que Jesus estava a escrever na terra, mas pensando outra vez, mais como é que era o templo de Herodes. O templo de Herodes é tudo pedra. Não havia, na volta do templo, não havia terra batida, é tudo pedra. Então Jesus estava sentado
Ele estava a começar a escrever no chão de pedra. Quando eu comecei a pensar acerca disso, comecei a pensar, quando é que houve uma outra menção na Bíblia de Deus a escrever na pedra? Foi na altura em que a lei foi escrita. O próprio Deus, o dedo do Deus Altíssimo, perante Moisés, começou a escrever na pedra. Começou a escrever a lei. Começou a escrever. Será que Jesus estava a escrever será que ele estava a lembrar da altura em que ele próprio, porque ele é Deus, Jesus é Deus. Será que ele estava a lembrar naquela altura em que ele próprio estava perante Moisés, face a face, ele estava a escrever na pedra, Moisés, é assim que vais fazer. Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses perante mim. Será que Jesus estava a escrever isso? Será que ele estava a lembrar na altura em que ele estava junto com Moisés? Será que ele estava a sorrir, a dizer, eu estou a ver este filme novamente. E começa a escrever os 10 mandamentos novamente na pedra. Começa a devagar um pouco e depois, com a insistência dos fariseus e dos escribas, diz, mestre, 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 o que é que nós vamos fazer? Ela tem que ser condenada. Ela tem que ser julgada agora na hora. A lei mosaica disse para que ela tem que ser morta. O que é que nós vamos fazer? E ele levanta-se devagar, olha para aqueles homens com aquele olhar de amor e só... Eu vejo que ainda há um pequeno sorriso na cara dele. E dizer, olha, quem tem a primeira pedra que lance? Quem tem a primeira pedra? Quem tem culpa? Lança a primeira pedra. Quem tem culpa? Quem não tem culpa, desculpa. Estou aqui a atrapalhar um pouco. Quem não tem culpa, lança a primeira pedra. Aquele dentro de vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Quem não tiver pecado nenhum, atira a pedra. Ele só diz estas palavras, só diz essa frase. Quem não tem pecado, quem não tem culpa nenhuma, lança a primeira pedra. E depois ele sente-se novamente nos degraus e ele começa a escrever novamente. Começa a escrever na pedra novamente. Um a um, aqueles homens enraivecidos começam a largar as suas pedras. Não relata de Jesus ter dito nada quando eles estavam a largar as pedras, então só se ouve pum, 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 pum. Várias pessoas a largarem as suas pedras e depois virar as costas e ir embora para casa. E quando Jesus olha para o lado, ele não vê ninguém. Quando a mulher, cheia de temor, cheia de medo, toda suja, estava talvez com o olhar para baixo, olha para cima, não vê ninguém. Ela olha para cima, Jesus olha para cima, eles cruzam o olhar. E é um momento tão lindo. Diz assim, mulher, onde está aqueles e os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele olha para aquela mulher, olha para dentro do seu coração, com aquele olhar de amor, e dizer, olha, não há ninguém que te acusa aqui? Não há ninguém que te condena? Não há ninguém? E ela, talvez ainda cheia de medo, nem conseguindo falar direito, disse, não. Então Jesus somente diz, eu não te condeno também. É interessante aqui, é tão interessante que Jesus não disse, olha, então, não pecas mais, e depois de alguns dias de não pecar mais, logo ali eu vou dizer que estás libada, estás perdoada de todas as tuas ofensas, e não te condeno. Jesus primeiro diz assim para a mulher, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nós não podemos inverter a ordem aqui. A ordem aqui neste versículo é muito importante.
Muitas vezes nós, como religiosos, pessoas que frequentam a igreja, nós gostamos de ver santidade. E depois nós dizemos que, ok, tu tens uma vida em ordem, por isso eu não vou condenar-te. És aprovado. És santo. Muitas vezes nós, como igreja, nós tentamos trocar essa ordem. Mas Jesus foi muito claro a forma que ele falou com esta mulher. Ele primeiro disse, eu tampouco te condeno. Eu não te condeno. Agora vai e não pecas mais. Nós conseguimos ver aqui que a condenação que aquela mulher estava a sentir era quase aquela plataforma dela pecar. Ou quase, vamos dizer, a raiz do pecado. Jesus lidou logo com a raiz. Diz agora, eu não te condeno. O amor de Deus é fantástico, irmãos. Fantástico. Ele não nos condena. Ninguém consegue ser santo. Ninguém consegue viver uma vida completamente sem pecado. Nós podemos ter aparentemente tudo em ordem, mas por trás pode haver pecado, pode haver pecado oculto, pode haver ofensas na nossa vida. Todos nós temos. Estamos longe da graça, da misericórdia de Deus. Mas Jesus diz nesta ordem precisa, eu não te condeno. Ele parte sempre do princípio que eu não te condeno. E depois ele diz, vai e não pecas mais. Sobre esta confiança de amor e aceitação de Jesus, ele diz, vai e não pecas mais. É incrível isto. É incrível. Quando Jesus, o grande sumo sacerdote, quer dizer, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando ele se apresenta perante este cenário, nós temos que ver o que era o Cordeiro do tempo bíblico. Porquê é que eles usavam esse exemplo de Cordeiro de Deus? Não era porque era um animal bonito, fofinho, andava por aí. Não era porque tinha um pastor. Não. O Cordeiro de Deus, um cordeiro, era usado como sacrifício para anular pecado. Na altura, antes da crucificação de Jesus, quando o povo de Israel pecava, eles tinham que escolher um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, e trazer perante o templo, subir ao templo, apresentar perante o sacerdote, e depois aquele cordeiro ia simbolizar toda a ofensa daquela pessoa. E com o sacrifício daquele cordeiro anulava a culpa daquela pessoa. Agora, isto temos que entender que aquele cordeiro tinha que estar impecável. Não podia ser um cordeiro qualquer. E era o cordeiro que, quando era trazido para o templo, aquele próprio cordeiro era o que é examinado perante o sacerdote. O sacerdote ia olhar para as patas, olhar para a cauda, olhar para a cabeça, olhar para todo lado, para o cordeiro, para ver se cumpria os mandamentos, os requisitos que Deus disse, sem qualquer mancha, sem qualquer defeito, um cordeiro perfeito. E o sacerdote olhava para o cordeiro e dizia, sim senhor, está em ordem. Este cordeiro está em ordem. O que é que aquela pessoa fazia? Tocava no cordeiro e com transferência da sua culpa para o cordeiro, e depois aquele cordeiro era morto, era sacrificado, sangue era vertido, em culpa, levar a culpa daquela pessoa. Isto é muito interessante porque o sacerdote não examinava a pessoa. Imagina que a Sílvia vai chegar com culpa perante o templo, traz o cordeirinho, apresenta perante o sacerdote e não ia examinar como é que a Sílvia está. E não ia examinar, olha, estás bem, não estás, pecaste hoje. E nem ia abordar em conversa a pessoa, ia olhar somente para o cordeiro, examinava o cordeiro.
Estava tudo em ordem com o cordeiro? Muito bem, vamos lá, tratar do sacrifício. Tantas vezes nós tentamos atirar a condenação de nós próprios, ou tentamos dizer, olha, isto e aquilo com o outro. Deus, quando olha para nós, o sumo sacerdote, quando olha para nós, não olha para a nossa culpa, olha para o Cordeiro de Deus. Olha para o Cordeiro de Deus, que Ele é perfeito. Ele tirou o pecado do mundo. Ele ficou no nosso lugar. Ele ficou no nosso lugar. Nós conseguimos entender quão grande é este amor. Que quando Deus, o perfeito, todo-poderoso Deus, sumo sacerdote, olha para nós, olha para um Cordeiro perfeito, porque olha para Jesus. Tantas vezes nós ficamos limitados por causa da condenação. Nós olhamos pelo pecado que nós temos, a ofensa que nós temos, e dizemos, eu não consigo lá chegar. Eu não consigo ser perfeito. Nem vale a pena eu falar com outras pessoas acerca de Jesus, porque a minha vida não está em ordem. O que nós temos que fazer é olhar para Jesus e dizer, Jesus, Tu és o Cordeiro de Deus. Toma aqui todo o meu pecado. Toma aqui toda a minha ofensa. E logo ali vai haver perdão. Estamos a confessar o nosso pecado. Ele vai remover toda a nossa injustiça. Em Romanos 8, versículo 1, o apóstolo Paulo fala acerca de um versículo que todos nós gostamos muito, que diz assim, que agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Nós amamos este versículo. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Olha para a pessoa ao teu lado e diz, não há nenhuma condenação para mim, porque estou em Cristo Jesus. Este versículo é tremendo, é uma promessa, é aquilo que nós gostamos de agarrar, firmar a nossa vida, quando começa a vir aquela mentira do inimigo, dizer, não há nenhuma condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Mas este versículo vem de uma narração de Paulo, em que o capítulo 7 é um capítulo que, para mim, é um bocado confuso. Como é que um grande homem de Deus escreve palavras que são ditas em versículo 7? Ai, o pecado que eu tenho dentro de mim. Ai, isto, aquilo, eu sou fraco. Versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, mas sim o que eu detesto. Expressam quase aquela batalha interior. Como é que um grande homem de Deus, Paulo, escreve palavras assim, palavras tão inseguras? Ele está a descrever a batalha interior que ele está a sentir. E ao longo de todo o capítulo 7, ele está a descrever esta batalha que ele está a sentir com aquela condenação na sua mente. Tu não tens valor. Tu és fraco. Tu estás aqui na tentação. Isto, aquilo. Tu queres fazer isto, queres ser santo. Mas olha o que estás a fazer. E esta batalha, esta discussão interior que o Paulo está a ter, ele está aqui a descrever no capítulo 7. E depois daquela grande discussão, vem o versículo 1 do capítulo 8. Diz assim, agora pois, depois desta discussão toda, esta batalha interior, diz agora pois, já não há nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus. Não diz assim, já não há nenhuma condenação para aqueles que venceram. Não diz assim, não há nenhuma condenação para aqueles que são fortes contra a tentação. Não diz que não há nenhuma condenação para aquele que vem de uma família boa, está numa igreja boa. Diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus significa que nós estamos cercados por Cristo Jesus. Em que Deus não vê a nossa culpa, a nossa carnalidade, a nossa fraqueza, Ele vê Jesus. É como temos um cerco à nossa volta, que é Jesus, estamos dentro de Jesus.
Não há condenação para nós que estamos dentro daquela realidade que Jesus pagou o preço por nós. Irmãos, quando eu penso nesta história da mulher e depois vejo este versículo e depois começo a ver como é que tudo encaixa dos sacrifícios na altura de Moisés, em que toda a lei de Moisés, eu vejo que não há outra forma de vermos o Evangelho senão Jesus é o centro. Jesus pagou o preço para as nossas vidas. E não é somente para nós que somos bonitinhos aqui na sala, é para todo o mundo. Ele pagou o preço para todos. Ele quer ser aquele cordeiro para cada pessoa pôr a sua culpa sobre Jesus e pedir aquele perdão, aquela remissão dos pecados. Amém? É interessante que Jesus estava no templo. E no templo, lá naquela zona, tinha o templo, tinha o átrio, tinha o lugar santo, depois tinha o lugar mais escondido lá dentro, o Santo dos Santos, tapado com uma cortina bem grossa, ninguém podia lá entrar, ninguém era digno o suficiente para entrar lá. Lá naquele Santo dos Santos, tinha uma arca, nós já vimos todas as imagens dessa arca, é uma caixa, tudo forrado em ouro, com umas varas, para ninguém tocar na caixa, só por tocar nas varas. Por cima daquela caixa tinha uma tampa de ouro, querubins a tapar. Naquela zona por baixo das asas de querubins era chamado o assento de misericórdia. E comecei a pensar nessas coisas todas e comecei a pensar, o que é que estava lá dentro daquela caixa? Dentro daquela arca da aliança, a aliança que Deus fez com o povo. Estavam 3 artigos. O primeiro era a vara de Moisés, que tinha dado não somente folhas, ramagem, mas fruto. Aquela vara era aquela segurança do chamamento divino de Moisés, que Deus ungiu aquele homem, separou para o serviço e usou como um sacerdote. Também dentro daquela arca estava um exemplar de maná, que era aquela provisão divina de Deus, pão de Deus, pão dos céus, que alimentava o povo de Israel durante 40 anos no deserto. E depois estava também as pedras com os 10 mandamentos, a lei do Senhor, dentro do contexto da aliança, a arca da aliança. A Arca da Aliança. Dentro daquele contexto da aliança estavam aqueles 3 artigos. Cada um tem um propósito na nossa aliança que nós temos para com o Senhor. Nosso propósito no Senhor, o nosso chamamento, a lei do Senhor e a provisão divina que nós temos de Deus. Mas em cima desses artigos, esses exemplares, estava aquela placa de ouro que era o assento de misericórdia. Tantas vezes no Novo Testamento falava acerca do amor de Deus, em que a misericórdia de Deus alcança, em que a misericórdia de Deus estava por cima da lei de Deus. Estes homens religiosos, os escribas e os fariseus, eles estavam a agarrar naquela lei e estavam a esquecer do assento de misericórdia. Estavam a esquecer que por cima da lei divina estava o assento de misericórdia. Misericórdia prevalece sempre sobre o julgamento. Quando Deus é apresentado perante nós, aquele acusador dos acusadores, apresenta a nossa vida perante Ele, perante Deus, o juiz eterno, Ele olha, está aqui esta vida, está em falta, posso maquinar coisas para roubar a sua vida. Nós temos que clamar a Deus. Deus tem misericórdia. Quando nós clamamos, a misericórdia de Deus vai prevalecer sobre o julgamento de acordo com a lei. Isto faz sentido para vocês? Muitas vezes nós separamos as coisas. Separamos o Velho Testamento com o Novo Testamento. Dizemos que o Velho Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra. Jesus agora é somente um relacionamento com Jesus. Mas Jesus
é o Deus eterno. Foi Ele que escreveu a lei, foi Ele que deu a Moisés toda a forma de fazer o tabernáculo e o templo, os artigos sagrados. Foi Jesus próprio que estava lá. Não se pode separar Jesus de Deus, de Espírito Santo, não se pode separar a Trindade. É tudo um só. E quando Jesus estava a ser apresentado com aquelas culpas, e os religiosos estavam a dizer, tem que julgar isto, tem que julgar aquilo, tu tens que fazer aquilo. Jesus diz, calma. Calma. Onde é que está a misericórdia nisto? Onde é que está o meu amor nisto? E é perante uma situação em que Jesus podia ser amarrado, podia julgar, tinha todo o direito de fazer isso. Jesus preferiu a misericórdia. Perante aquela mulher, ele disse, mulher, eu não te condeno. Eu não te condeno. Ele preferiu agarrar naquele assento de misericórdia e dizer, eu não te condeno. Mesmo perante aqui a lei, que tu estás a infringir a lei. Não há forma de dar a volta a isto. Tu infringiste a lei. Tu devias estar lá fora da cidade a ser apedrejada. Mas o grande amor de Jesus é manifesto. E aquele assento de misericórdia, Ele revela o seu amor e dizer que não. Se ninguém mais condene-te, eu também não vou. Jesus podia ter dito, não vou falar assim porque isso mostra uma fraqueza minha. Ok, eu vou estar a dizer que, já que ninguém condenou, eu também não vou, aquela pressão do grupo. Mas não. Ele estava a ser a misericórdia de Deus presente. Ele estava a demonstrar quem Deus é, o caráter de Deus. Tantas vezes nós vemos a nossa vida, a nossa situação, o nosso cenário debaixo da lei. Em quão longe é que nós estamos de Deus? Quão afastados nós estamos? Quanto é que nós podíamos ter feito? E Jesus está aqui a dizer para nós, filhos, amado, eu não te condeno. Eu não te condeno. Eu não te condeno. É a primeira coisa que ele dirige àquela mulher, ele diz, eu não te condeno. Primeiro ele pergunta à mulher, então, não há ninguém aqui para condenar? E ela teve que dizer, não está aqui ninguém, já foram todos embora. Então, eu também não te condeno. Eu também não vou te condenar. Jesus lidou logo com a situação, a raiz do problema daquela mulher. Desde o pecado inicial, desde Gênesis, em que a mulher tomou o fruto, foi enganada, foi distorcida a identidade de Deus perante ela, e ela toma aquele fruto, logo ali recebe nela aquela condenação pelo pecado, e ao longo de toda a história da humanidade, o que tem estado a limitar, talvez é uma das raízes mais profundas de toda a dificuldade nas nossas vidas, é a condenação. Nós podemos ver que há várias raízes, talvez emocionais, psicológicas, talvez medo, traumas, coisas da nossa família, que são raízes de um fruto negativo na nossa vida. Mas se nós vemos talvez mais lá para o fundo, é o sentido que nós sentimos condenados. Nós sentimos que nós não conseguimos. Que nós não conseguimos chegar lá. Vemos que Deus é um Deus tão santo, tão majestoso, mas não conseguimos chegar lá. Somos meros humanos. Logo ali, nós começamos a ficar todo atrofiado com os problemas do mundo, bloqueado em quem nós somos. Nós falamos acerca do amor de Deus, mas depois, porque lá dentro, bem lá para o fundo, nós sentimos que nós somos condenados. Nós não somos bons o suficiente. Então nós falamos aquele blá 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 do amor de Deus, mas depois cá dentro a realidade não é manifesta porque lá embaixo ainda há aquele sentimento de condenação. E Jesus, quando Ele olha para nós, Ele só olha com o olhar do amor. E dizer, filho, eu não te condeno. Eu não te condeno. Nós podemos ter tomado as decisões mais estapafúrdias do mundo.
E Jesus diz, eu não te condeno, filho. Podíamos ter feito a maior asneira do mundo. Eu não te condeno. Eu amo-te tal como tu estás. Tal como tu és. Eu amo-te. Naquela base de renúncia de condenação, há a capacidade de não pecar mais. É chamado graça. Graça é isso. É aquela capacitação. Aquela forma que nós ficamos elevados para não pecar mais. Aquela capacidade divina. Mas isso só vem de um ponto em que não há condenação. Aquele ponto em que Paulo diz que não há condenação por Deus que tem em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado da morte. Lei do pecado da morte queria trazer condenação sobre a nossa vida. Mas em Cristo Jesus somos livres dessa lei. É interessante que nesta história de Jesus, no livro de João, esta história desta mulher não termina aqui com esta frase, não peques mais. Eu sei que há um parágrafo a terminar, talvez nas vossas Bíblias há um título depois, diz que é Jesus a luz do mundo, a minha Bíblia tem isso, mas no texto original era tudo seguido. E diz assim, em versículo 12, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Depois deste cenário de lidar com esta senhora, ele levanta, olha para a volta e diz, eu sou a luz do mundo. Tu não tens de ser a luz do mundo. Tu não tens que brilhar. Jesus é que brilha em ti. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, nas trevas. No texto original diz que não terá trevas mais. Todas as trevas são retiradas daquela pessoa. Quem segue Jesus, a luz do mundo, que não condena as pessoas, mas ama a todos, terá sempre a luz presente. Não andará mais em trevas. Trevas é aquele lugar de opressão diabólica, de prisão. É lugar onde nós somos, não há qualquer orientação, não temos visão, não temos propósito, somos roubados. E Jesus, não, quem anda comigo, quem segue-me, quem anda comigo, não terá mais trevas, porque eu sou a luz da vida. Pelo contrário, terá a luz da vida. A luz da vida é a luz que traz a vida. A luz que muitas vezes nós queremos ter vida em nós próprios, mas estamos a andar na nossa própria vida. Nós estamos a andar no nosso próprio caminho. Nós não estamos a seguir Jesus. A única forma de nós termos a luz da vida, a própria vida dentro de nós, é quando nós andamos com Jesus. E depois temos a luz de vida dentro de nós. Mas isso vem tudo depois desta história de renúncia, de culpa e de condenação. Em que há aquele dizer que eu não condeno mais, mas tu és amado. Eu não te condeno mais, mas tu és amado. E Jesus parte sempre desse princípio. Quando Ele olha para nós, eu não te condeno mais. Eu já paguei o preço por isso. Eu já paguei, já tratei disso. Já tratei desta situação. Essa situação, estás a passar por uma situação estressante, horrível. Eu já tratei disso. Eu não te condeno. Anda comigo. O andar comigo é o não pecar mais. É sinónimo. Não há pecado em Jesus. Porque quando nós andamos com Jesus, não pecamos mais. Mas temos que andar com Ele. Se nós andamos no nosso próprio caminho, vamos começar a pecar mais. Por isso nós temos que andar com Jesus. Quando nós andamos com Jesus, Ele vai fazer o que Ele fez com os primeiros discípulos, com o Pedro e André, o Tiago e João, em que Ele vai tornar-nos pescadores de homens. Ele vai começar a mudar a forma que nós vemos o mundo, para ser a forma que Ele vê o mundo. E quando Ele vê cada pessoa, Ele vê como um peixe. Às vezes eu gosto da minha mãe porque ela é muito
Ela é muito engraçada, a forma que ela vê o mundo e que ela fala. E às vezes eu falava com ela e dizia, mãe, estava um ambiente muito pesado, estava uma situação muito difícil, havia muitas pessoas, então, aquele ambiente estavas num sítio que não tinham muitos cristãos, era um ambiente mais pesado. E eu dizia, mãe, estava muito pesado aqui. E a minha mãe olhava para mim com um sorriso nos olhos e disse, sim, era muito pesado, havia muito peixe. Havia muito peixe. E ela sempre virava coisa para... Havia muito peixe. Não naquela situação, isto está muito pesado, está muito difícil, não há muita abertura. A forma que a minha mãe olha para a situação é a forma que há muito peixe. Ela, quando vai fazer a visitação às prisões, ela diz, há muito peixe, a pesca foi boa hoje. E é a forma que ela vê o mundo, porque ela anda com Jesus. Nós não temos que ter essa forma de linguagem, uma linguagem de pesca, mas Deus vai começar a mudar a nossa forma de ver as coisas quando nós andamos com Ele. Vamos ter a vida, a luz da vida dentro de nós. Mas passa primeiro por a anulação da condenação. Primeiro a condenação de nosso próprio homem interior é anulado e depois a forma que nós vemos as pessoas é uma forma condenatória, isso é anulado também. Porque tantas vezes, porque nós não conseguimos lidar com a autocondenação, nós depois começamos a condenar as outras pessoas. E depois não há o amor de Deus. E pescadores de homens, esquece. Afugentamos tudo. Não há nada que pega. Não pescou nada hoje. Mas quando nós temos o amor de Deus, não condenando as pessoas, porque nós também temos culpa. Tal como Jesus diz, quem não tem culpa, lança a primeira pedra. Eu acho que ninguém aqui está sem culpa. Eu acho que ninguém está. Por isso que não temos razão nenhuma de lançar a primeira pedra, de condenar as pessoas. Ninguém tem legitimidade, direito de condenar alguém. Ninguém tem. Mas é uma injustiça contra mim. Fez isto, falou assim. Ok. E tu tens pecado na tua vida? Se ainda tens pecado na tua vida, se ainda tens carnalidade no teu interior, ok, agora podes começar a lançar. Mas atenção. Atenção quando nós julgamos, porque também não vamos ser julgados. Atenção quando nós lançamos uma pedra, aquilo volta para nós. Atenção, ninguém pode julgar, só Cristo, porque Ele é perfeito. E Ele tirou o pecado do mundo, sendo Cordeiro de Deus, tirou toda a nossa culpa. Por isso que quando nós olhamos para a nossa vida e pensamos, como é que é possível nós conseguirmos ser um pescador de homens? Como é que é possível começarmos a influenciar outras pessoas para Jesus? É um gigante tão grande perante nós. Primeiro passo é aceitar aquele amor de Deus. Que Jesus não te condena. Se no teu interior sentes uma condenação e aquilo depois é reflexo por medo, por insegurança, por orgulho, deixa que o Espírito Santo fale ao teu homem interior, agora mesmo, onde tu estás sentado. Deixa que o Espírito Santo fale àquele homem interior. E aquelas palavras soam no teu coração e dizer, filho, filha, eu não te condeno. Não tens que viver nessa condenação. Não tens que provar nada. Não tens que fazer nada. Eu amo-te, ponto final. Deixa que essas palavras entrem no teu espírito nesta hora. Porque Deus não te condena. Deus olha para ti e olha para Jesus. Ele olha para ti com aquele olhar de amor, de compaixão. Aleluia. Vamos ficar em pé. Nós hoje de manhã cantamos acerca do amor de Deus. Foi interessante como é que o Espírito Santo levou-nos nesta forma de adorar Deus. E depois a palavra que Deus tinha preparado no meu coração foi acerca do seu grande, grande amor. Em que nós temos que todos nós deixar que este amor entre no nosso coração.
Temos que deixar que esta transformação aconteça. Que esta condenação seja anulada. E que aquelas palavras de afirmação entrem no nosso espírito. Aleluia. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos abrir o nosso coração e levantar as nossas mãos para o céu. E dizer: Jesus, Jesus, obrigado por teu amor. Se ao longo desta manhã estas palavras foram verdadeiras para ti e consegues identificar situações na tua vida em que há aquela raiz de autocondenação, recebe as palavras de Jesus, tal como Ele falou com essa mulher. Diz: eu nem tão pouco te condeno. Jesus não nos condena. Ele acredita em nós. Ele ama-nos. Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas.